A paz do Altíssimo, a comunhão com o vosso Filho. Eu venho trazer uma mensagem aqui rápida a respeito de um tema que eu não vejo sendo pregado perante as lideranças religiosas, ambas, evangélica ou católica, mas é algo que a igreja primitiva pregava frequentemente. Essa era a mensagem que eles focavam, principalmente o apóstolo dos pagões, que foi o apóstolo conhecido como Paulo ou Shaul. Aqui é a mensagem que eu deixo. Paulo, eu lendo a escritura aqui em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ele foi. Estou com a Bíblia aqui na mão, mas eu vou falar conforme eu já li. O apóstolo Paulo ele foi diante dos sacerdotes de Jerusalém, depois que ele caiu do cavalo e enxergou que o Filho do Altíssimo vivia e ressuscitou dos mortos, ele foi diretamente ao seu povo e levou a mensagem, conforme está nas Escrituras, quando ele teve a oportunidade, ele foi ao seu povo e levou a mensagem da ressurreição, do que ele estava acreditando, que o Mashiach ressuscitará os mortos. Zombaram dele, prenderam ele e julgaram ele que ele estava fazendo divisões, querendo trazer um motim ou um engano ao povo. Conforme vocês sabem do resto da história, ele foi julgado como errôneo. Mas Paulo não desistiu. O Machia se apresentou a ele, conforme está escrito, não é o que estou dizendo. Nas escrituras, em sonhos ou em visões, e disse: Paulo, eles não vão aceitar o seu testemunho. Vai adiante, que eu quero te levar a lugares distantes. Aí Paulo pegou, deixou a mensagem e foi levada diante ao sacerdote Ananias pela multidões que o prendeu, e ele pregou o evangelho do Machia e falou a respeito da esperança na ressurreição dos mortos. Tem até uma parte aqui que diz, ó, Paulo diz em Atos, capítulo 23, versículo 6, se vocês quiserem tirar dúvida. De tudo que eu falo está dentro das escrituras. Aquele que não quiser acreditar no que eu falo, então também pega a Bíblia e rasgue e não creia também nas escrituras, porque conforme está escrito, o Mashiach diz, muitos me chamam pelo meu nome, e conforme o profeta Isaías, muitos o falam do seu nome na boca, mas por dentro são sepulcro caiado, não buscam em nada a verdade do Altíssimo Todo-Poderoso. Eles enganam a si mesmos, por isso que descerão ao abismo. Aqui Paulo diz, ó, irmão, sou fariseu e filho de farisias. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos? E a palavra causou uma discussão entre fariseus e sacudeus. Ó, os sacudeus negavam a ressurreição e que existia anjo ou espírito, ao passar que os fariseus acreditam numa e noutra. Os sacudeus não acreditavam na ressurreição. É igual certas pessoas aqui que o cara fala e diz: Ah, quem morreu acabou. Isso aí deve ser da linhagem dos sacudeus, que, que queria ver o Machia morto, entendeu? E os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, por isso que eles apoiam Paulo. E acreditavam em anjo e em espírito. Teve até um que disse: Será que ele está falando por inspiração de um anjo e nós estamos querendo julgar? Seguindo diante. Aí Paulo foi diante do imperador Félix, pregou a ressurreição também dos mortos, que o Criador tem um plano. Aí ele levou até a esposa dele, que era fariseu, não era judia, para Paulo pregar para ela. E ele falou a respeito da ressurreição, que o Machia ressuscitou e que os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que tiver vivo vão ser transformados. Ele até acreditava que era no tempo dele, conforme você lê a escritura direitinho. Aí, depois Paulo foi levado adiante ao imperador, ao rei Agripa, a qual essa foi a mensagem que Paulo disse ao rei Agripa. Vou passar aqui para vocês, peço que vocês tenham a compreensão de ouvir a mensagem até o fim, porque não está sendo levada a mensagem da ressurreição, não. Muitos estão descendo ao pó na ignorância. Tem gente que diz, ah, morreu, acabou. Não acabou. Feliz de você se morrer arrependido dos seus pecados ou das suas abominações e adulterações, porque muitos estão fazendo coisas passando do limite. Estão matando as crianças, gente
e perversas de corações impuros, e essas quando desce a sepultura sem ter se arrependido, você já sabe qual é o caminho, né? Que eu não vou nem falar. O Altíssimo me concebeu esses dias, a qual pouco devemos falar, uma resposta a qual muitas estrelas estão subindo, muitas estrelas brilhantes, e muitas luzes estão se apagando. E a realidade, muitos estão morrendo espiritualmente. Muitos estão morrendo no engano da religião que vem dos seus olhos. O Machia não foi religioso. Acorda, povo. Larga a ignorância. Nós já estamos em tempo difícil. Nós já estamos em tempo de profecia. Nada vai mudar. Conforme tem na escritura uma parte que umas pessoas chegou e disse: Mestre, por que a torre de Siloé caiu sobre aqueles homens e os matou de uma forma tão terrível? O mestre respondeu: se arrependam. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, pode acontecer o pior com vocês, porque eles não eram mais pecador do que os outros. E não era mais pecador do que vocês. Então, nós somos tudo um povo só. O Criador está dando o tempo. Conforme diz aquela história, eu vou dar a corda para eles mesmos se enfocar. Porque se vocês não se arrepender, o juízo virá, viu? Já está vindo. Seguindo adiante. Aí Paulo se apresentou perante o rei Agripa e disse assim, ó. Vai ficar meio prolongado o vídeo, mas eu vou resumir. Ele se apresentou perante o rei Agripa e disse: o que pensais vós? Será coisa incrível que o Altíssimo ressuscite os mortos? Eu de minha parte julguei-me um dia obrigado a fazer a maior oposição ao nome de Alxa o Nazareno, e eu fiz em Alxalã. Entendeu? Paulo pregou ao rei que ele perseguiu o Machia, mas se arrependeu. Será que vocês vão ter que cair do cavalo, assim como Paulo caiu, para acreditar que nós já estamos sendo trabalhados e que a colheita celestial já está sendo feita entre o bem e o mal? E será que vocês vão ter que cair do cavalo para enxergar que religião é um engano? Tanto faz o de fora, que está levando uma vida humilde, praticando o bem, ajudando o pobre, e tanto faz o que está dentro? Não é errado estar dentro, para assim muitos como pensam, e também não é errado aquele que está fora. Somos um povo só. Só que aqueles que estão no erro da idolatria, larga a idolatria. Aqueles que estão no erro das divisões nos seus corações, larga as divisões. Que ninguém é melhor do que ninguém. O Machia, o Filho do Altíssimo, ele é justo juiz dos céus e da terra. E o Criador está dando um tempo ao povo para crescer espiritualmente. Porque a religião vendou os olhos de muitos. Então, muitos estão distantes da verdadeira realidade e dos dons espirituais. Fica na paz. Que o Criador os abençoe. Em nome do seu Filho, Yahshua Mashiach.